Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Separamos hoje aqui um texto da Palavra de Deus, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 14, nos diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança e ficou purificado. Meus irmãos, separamos esta palavra que falaram ao nosso coração nos dias de hoje, que nos conta a história de um homem, chefe do exército do rei da Síria, por nome de Naamã, e nos diz no primeiro versículo do capítulo 5 de Reis, que esse homem era um homem de muito respeito, muito respeitado pelo rei da Síria, porque por intermédio dele o Senhor dera livramento aos exércitos do rei da Síria. Nos diz a Bíblia que esse homem era um homem muito valoroso nas guerras, porque as estratégias que ele usava eram sempre estratégias que no final das guerras davam a vitória para o povo da Síria. Mas a mesma Bíblia que diz que ele era um homem valoroso, nos diz que ele era leproso, que nos diz que uma enfermidade afligia a sua vida a ponto de tirar dele a paz e a alegria. Ele era muito bem sucedido do lado de fora da sua casa, mas dentro da sua própria casa, todas as vezes que ele voltava da guerra, ele se batia de frente com a sua realidade. E isso entristecia muito o seu coração. Coisa terrível é quando um homem é bem sucedido do lado de fora, mas dentro da sua casa ele não tem paz consigo mesmo nem com a sua família. Existe uma escala de importância na nossa vida. Precisamos estar bem com Deus. Depois precisamos estar bem com a nossa família. Em terceiro lugar, precisamos estar bem com nós mesmos para depois estarmos bem com a obra do Senhor. Existe uma diferença entre Deus e a obra de Deus. Ninguém pode estar bem com a obra de Deus se primeiro ele não está bem com ele mesmo, com a sua família e com o Deus da obra. Naamã, ele era vitorioso nas guerras, mas dentro de casa ele não tinha nenhuma autoridade, porque o mau cheiro da sua lepra o envergonhara. Mas nos diz a Bíblia que um dia trouxeram como escrava uma menina cheia de Deus, que deu para ele o endereço da bênção. Essa menina falou: eu conheço um homem, um profeta do Deus Todo-Poderoso, aleluia, e esse homem pode ter a solução, porque ele é íntimo de um Deus que pode curar. E ela falou desse Deus e falou desse homem de Deus para Naamã. Nasce em Naamã uma esperança de cura, nasce em Naamã uma esperança de vitória. E nos diz a Bíblia que ele vai até Israel, ele vai até o profeta, e quando ele chega no profeta, talvez ele esperava do profeta uma palavra, talvez ele esperava do profeta uma oração, talvez ele esperava do profeta algo diferente, talvez a esperança dele estava focada no profeta. Só que bobo é o homem que acha que o profeta pode fazer alguma coisa. Como Naamã tinha esperança no profeta, se o profeta fizesse algo por ele, ele daria glória ao profeta. Mas o profeta, tendo inteligência, vai dizer para ele: tu quer ser curado? Então vai até o Rio Jordão. Oh glória, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre o segredo do Rio Jordão. E chegando nesse Rio Jordão, lava-te 7 vezes naquele lugar e tu serás purificado. Naamã ficou com raiva porque ele falou: acaso os rios de Abana, os rios de Damasco, olha o versículo de número 12 desse capítulo, os rios de Farpá, o rio Abana, eles não são mais belos, eles não são melhores para me restaurar desta lepra? Por que o Rio Jordão, sendo um rio tão simples, um rio de águas barrentas? Não tinha nenhum rio melhor para ele me mandar lavar. Ele, enfurecido com isso, mas um de seus servos vai dizer: vai, obedece a voz do profeta. E quando ele chega no rio, ele mergulha nesse rio, e nos diz a Bíblia que ele, no 7º mergulho, ficou restaurado de sua enfermidade. E a questão é: por que o Rio Jordão? Por que esse rio? Porque a bênção estava neste lugar. E Deus me fez lembrar da palavra do livro de Josué, no capítulo 4, no verso 9, se não me falha a memória.
quando Deus mandou os sacerdotes levantarem no Rio Jordão, no dia que o Jordão abriu, antes deles passarem para tomar posse ali de Jericó, de Canaã, Deus falou: constrói um altar de 12 pedras. O segredo do Rio Jordão não eram as suas águas barrentas. O segredo do Rio Jordão era o altar que existia nele. Eliseu, quando passou no capítulo de número 2, por este rio, ele sentiu algo diferente, ele sentiu uma presença. Quando o rio abriu e ele passou junto com Elias, antes de Elias ser levado, ele passou na ida e depois ele passou pelo mesmo rio na volta. Ele viu este altar, ele sentiu a presença, porque onde tem altar tem presença. Então ele não deu para Naamã o endereço do rio, ele deu para Naamã o endereço do altar. Ele deu para Naamã o endereço da presença. Ele estava dizendo para Naamã: sabe onde está a tua cura? Está no altar de Deus. Quantos leprosos estão precisando hoje do endereço do altar? E Deus quer usar você para dar esse endereço, para mostrar o segredo do altar de Deus. Talvez exista um Naamã na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, que precisa do endereço do Jordão, que precisa do endereço do altar que está no Jordão. Então nós hoje precisamos ser boca de Deus nessa terra, meus irmãos. Em um mundo que caminha para o abismo, em um mundo que caminha para as trevas, que caminha para a morte, em um mundo que sabe muito bem mostrar para os jovens o caminho de morte, o caminho de pecado, o caminho da perdição, nós precisamos ser a diferença. Precisamos mostrar para este mundo o endereço do altar, porque no altar está a cura para as enfermidades espirituais que a humanidade tem vivenciado. É no altar que está a solução para os problemas. É no altar que está a cura, é no altar que está a libertação, porque altar é lugar de presença de Deus. Pega isso nessa palavra. Eliseu não pode fazer nada por ninguém, mas Eliseu pode levar alguém até o altar, e o altar terá a solução para o problema. Talvez você esteja hoje assistindo esse vídeo vivendo como Naamã está vivendo, uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de luta, uma vida de dor, mas eu venho aqui como um Eliseu, como um profeta, dizer para você que a solução para o teu problema está no altar de Deus. O altar tem a cura que você precisa. O altar tem a libertação que você precisa. O altar tem a porta aberta que você precisa. O altar tem o tratamento que você precisa, porque o altar é de Deus. E a presença de Deus sobre o altar, ele vai fazer toda a diferença sobre a nossa caminhada. Nos diz a Bíblia que quando ele mergulhou por 7 vezes, na 7ª ele saiu purificado. Isso nos mostra um sinal de perseverança. Talvez você precise disso na sua caminhada. Talvez você precise perseverar um pouco mais, insistir um pouco mais, porque o segredo está nisso, está em perseverar. Primeiro mergulho, nada aconteceu. Segundo mergulho, nada aconteceu. Terceiro mergulho, tem muita gente que para no terceiro, que para no quarto, que para no quinto. Mas Deus te chamou para ir até o final. Talvez a sua cura não esteja nem no 7º, esteja no 10º, no 15º. Ninguém sabe. Mas Deus quer fazer isso, essa situação, te aproximar do altar novamente. Talvez essa luta que você está vivendo seja para te levar novamente para o altar de Deus. Seja para te levar novamente para a presença do Senhor. Existe um segredo no Rio Jordão. E o segredo deste rio é o altar. Foi por isso que Jesus desceu até o Rio Jordão para ser batizado. Batismo é para arrependimento de pecados. E está aí a pergunta: se batismo é para arrependimento de pecados, por que Jesus se batizou? Isso vai ficar para um outro vídeo. Você que quer receber esse conteúdo, comente aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que você receba do céu também essas revelações no qual nós temos recebido. Fique com essa palavra no seu coração, meu irmão. Fique com essa meditação nesse dia. O teu milagre está no altar do Senhor.
A solução para o teu problema está no altar do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo. Obrigado por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Compartilha aí, compartilha, eu insisto, compartilha, abençoe vidas, abençoe o nosso ministério. Estamos muito felizes porque Deus é bom, porque Ele é fiel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fique com esta palavra e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Ô glória! Ô glória!